Quanto a vós, até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Bem, eu acho que daqui a um tempo vai ser facinho contar os cabelos da minha cabeça. Na velocidade que está caindo, tem uns que é mais fácil para Deus contar os cabelos, né? Uns é mais difícil, uns é mais fácil. Mas apesar dessa brincadeira, o que Jesus quer dizer com essa frase é que ele tem absoluta ciência de tudo que acontece. Seja o cabelo da sua cabeça, seja aquilo que a gente faz de tudo para esconder dos outros, seja um piqui caindo lá no meio do pasto. Não há nada que aconteça que Deus não saiba. Mas apesar dele saber de todos os nossos erros e das nossas falhas, ele não nos julga ou nos condena à medida dos nossos erros. Algumas pessoas até têm uma mentalidade errônea de pensar na imagem de um Deus vingativo. Não, o que eu estou passando agora é porque eu cometi aquele pecado no passado e agora Deus está me fazendo sofrer por conta daquilo. Essa não é a imagem do Deus verdadeiro. Essa é a imagem de um Deus que a gente está colocando sentimentos humanos nele. Vingança é coisa de gente, de ser humano, não de Deus. Deus não se vinga de algo que a gente fez de errado, até mesmo porque o próprio erro que nós cometemos por si só já nos faz sofrer o que nós já enfrentamos nessa vida. Uma vez alguém me perguntava assim: padre, eu estou fazendo aqui um trabalho em que eu recebo por fora um dinheiro. E eu queria saber se é pecado, se Deus acha isso errado. Aí eu perguntei para a pessoa assim: mas isso que você está fazendo, se alguém descobrir, pode te dar algum problema? Aí a pessoa falou assim: pode dar um processo, padre. Aí eu falei assim: então você já sabe a resposta. É muito mais do que pensar se Deus se agrada ou não do que a gente faz. Deus não há nada que a gente possa fazer que vá atingir Deus. A preocupação dele é o que a gente faz que pode nos atingir. O problema do pecado é que ele nos coloca na zona de perigo. Nos coloca o seu casamento em risco, coloca a sua saúde em risco, coloca a sua amizade, coloca a sua paz interior, coloca a sua segurança. Aí é que está a preocupação de Deus. Deus não está preocupado num discurso moralista sobre a nossa vida. Deus está preocupado com a nossa vida em si. Quando Ele nos deixa os mandamentos, os ensinamentos, é porque Ele está dizendo: olha, meu filho, você é livre, mas eu te dou o caminho prontinho aqui. Se você quiser amar os seus irmãos indistintamente, se você quiser perdoar, se você quiser agir com misericórdia, com caridade, eu te garanto que não tem erro na sua vida. E a gente sabe disso. A gente sabe da palavra de Deus à nossa frente, acessível a todo mundo. Mas o mundo em si, no geral, não escuta a palavra dele. Imagina se todo mundo escutasse o que o Evangelho nos ensina. Você acha que nós ainda teríamos guerra? País que bombardeia outro país em nome de território, em nome de petróleo, em nome de poder. Você acha que teríamos o que nós assistimos ainda, da desigualdade social? É claro que não. Então o problema é que o preço, o pagamento do nosso pecado é tudo que a gente assiste aí no mundo. Tudo que a gente encontra de sofrimento na nossa vida, no geral, às vezes já é consequência das nossas escolhas erradas, das nossas brigas, da nossa dificuldade em pedir perdão, da nossa falta de humildade, da nossa falta de capacidade de dialogar, e por aí vai. E aí nós chegamos então nesse Evangelho. O Evangelho, Jesus fala uma frase 3 vezes. Vamos ver quem prestou atenção aí. Valendo R$1.000. Estou brincando, porque eu sei que alguém vai saber. Qual que é a frase que Jesus falou 3 vezes hoje nesse Evangelho? Quem falou? Ah lá. Ó. Depois você pega aí na conta de Santo Antônio, viu? Não tenhais medo. Do ponto de vista bíblico,
Quando uma fala, uma frase é afirmada várias vezes, é porque a chance da gente esquecer ela é muito grande. E num pequeno texto, Jesus falou 3 vezes: não tenhais medo. Se a gente pega do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos essa frase completa 365 vezes. Que é o mesmo número do quê? Dos dias do ano. É como se todo dia Deus virasse para nós e dissesse: não tenhais medo. Interessante, porque o medo é uma realidade para nós. Querendo ou não, uma hora ou outra, a gente tem medo. Quantos medos você já teve na sua vida? O medo de um dia sair de casa, por exemplo, para iniciar uma nova família, uma nova vida. O medo de pensar: será que essa mulher ou esse homem é de fato o esposo ou a esposa que realmente vai ser o da minha vida? Para eu casar para sempre? O medo de quando vem os filhos: será que eu vou saber criar essas crianças? O medo de se dar bem no trabalho, o medo nos cerca. Não é verdade? Principalmente quando a gente pensa no futuro, né? A gente fica no será? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que eu vou ter dado conta? Mas aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu estava pensando outro dia, que é o seguinte: entra nessa analogia comigo. Quando eu vou visitar a minha família, daqui de Tumbiara, lá no interior do Rio, eu dirijo mais ou menos 1.100 quilômetros. E eu lembro a primeira vez que eu fui fazer essa viagem, geralmente eu faço num dia só, porque se eu fizer em 2, aí eu vou perder muito tempo para ficar com eles. E aí eu pensava assim: nossa, 1.100 quilômetros, a chance de dar alguma coisa errada é muito grande. Né? Estragar o carro, um acidente, né? Alguma coisa parar a estrada, enfim. E aí eu ficava pensando assim: será que eu dou conta de dirigir 1.100 quilômetros? E a verdade é que eu não dou conta de dirigir 1.100 quilômetros. Mas eu dou conta de dirigir 100 metros. Quando eu faço essa viagem, eu não dirijo 1.100 quilômetros de uma vez. Eu dirijo os próximos 100 metros por vez. E os 100 metros à minha frente, eu consigo resolver. Eu vejo que tem um carro na frente, eu começo a frear o meu. Eu vejo que eu estou livre, eu começo a acelerar. Eu mudo de faixa, eu abasteço o carro. E aí eu fui percebendo que, embora seja muito assustador uma viagem desse tamanho, não me assusta os 100 metros que eu tenho que passar. E eu dou conta desses 100 metros. E é por isso que eu dou conta de uma viagem de 1.100 quilômetros. A mesma coisa vale para a nossa vida. Quando a gente olha para o futuro, a gente pensa assim: nossa, mas tem muita coisa para eu viver ainda. Nossa, até eu terminar essa faculdade, até eu conseguir comprar minha casa, eu tenho ainda 50 anos para viver. E aí você pensa assim: nossa, me dá medo pensar no futuro, porque ele é muito grande. Mas você não vai viver 50 anos em um dia. Você não consegue viver nem o amanhã hoje. Você vai viver somente o hoje. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente vai diminuindo o medo. Porque não importa o quanto a gente queira resolver as coisas do futuro, somente nos cabe o agora. Por exemplo, imagina só quando você entrou lá na escola do ensino fundamental, e aí alguém chegasse para você e falasse assim: você vai ter que fazer na sua vida 8.000 provas e 5.000 trabalhos. Você vai falar assim: mas eu não vou dar conta nunca disso na minha vida. E de fato, pensar assim, a gente pensa que não dá conta. Mas você vai fazer esses 8.000 provas e 5.000 trabalhos. Mas você vai fazer uns 2 por semana. 3 talvez. Talvez uma semana de prova, que você vai ter 3 meses para estudar para ela. E aí você descobre que você dá conta. Então talvez o que hoje nos amedronta é porque a gente ainda não viu o que tudo que a gente pode resolver não será de uma vez. Padre, eu tenho medo aqui do meu casamento de não dar certo daqui no futuro. Mas o futuro não existe. O que você tem do seu casamento é o hoje. Então hoje você pode resolver o problema do seu casamento. Senta, conversa e resolve o problema do hoje. Deixa o problema do futuro para o futuro. Você não sabe nem o que vai ser. Na verdade, maioria dos problemas que a gente arruma para a nossa cabeça nem acontece de verdade.
Sejamos honestos. A gente arruma um monte de bagunça, de confusão na cabeça da gente, de coisa que nem se torna real, nem se concretiza. Ai, padre, porque eu fico muito preocupado, tenho medo de como é que meus filhos vão sobreviver a esse mundo. Você não sabe o que seus filhos vão enfrentar no futuro, mas você tem o hoje. Então, no hoje, ensine a ele os valores que você tem. Dê a ele sabedoria para resolver os problemas quando aparecerem. E aí a gente vai transformando o que nos assusta no futuro no simples do presente. A gente diminui o tamanho daquilo que parece um monstro, né? Pensa agora no seu coração as coisas que te assustam. No futuro. Ah, padre, eu tenho medo de ficar doente. Tenho medo de ficar sozinho. Tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo disso. Pensa, o que são os medos? Ah, eu tenho medo de ir para a faculdade e descobrir que não é o curso que eu queria. Tudo isso é possível. Mas independente do que quer que aconteça, você terá a oportunidade de resolver parte por parte ao longo dos seus dias. E aí a gente toma consciência de uma das criações mais incríveis que Deus fez para nós. Quando Deus cria o tempo. Já parou para pensar que o tempo é uma criação divina que permite que a realidade nos toque no tempo certo? Não acontece tudo de uma vez. Acontece ao longo do tempo. Tem tempo que a gente consegue dar uma respirada na vida. Tem tempo que as coisas dão uma apertada. Tem tempo que quando aparece um problema, a gente já sabe como resolver. Tem tempo que quando aparece um problema, a gente desespera e descobre nas amizades a solução do que antes nos assustava. O tempo é uma das coisas mais incríveis, que nos permite passar de momento em momento e aprendendo enquanto a gente passa por ele. Todo dia a gente vai dormir e espera o tempo passar para que amanhã a gente resolva o que for do amanhã. O problema é quando a gente não respeita o tempo. Se a gente se apega demais ao passado, a gente fica depressivo, deprimido. Se a gente se agarra demais ao futuro, a gente fica ansioso. Então, um grande ensinamento para nós hoje é viver o agora. E talvez uma das formas de mais perdermos o medo da vida é aprender a viver o agora. E eu percebo que essa tem sido uma dificuldade cada vez maior nossa. Parece que a gente vai para o ambiente fisicamente, mas a cabeça está longe. Às vezes eu percebo, quando eu vou, por exemplo, no meio da igreja para distribuir a comunhão, e aí quando eu termino eu volto, né, para poder aqui vir para o presbitério, e aí eu olho um monte de gente já no banco, já respondendo mensagem. Tentando resolver coisas do futuro. E não vivem o agora. E se isso acontece na igreja, imagine em quantos outros lugares que a gente vai só fisicamente. Nessa última uma semana, quantos lugares que você estava presente de corpo, mente e alma? Inteiramente lá. Que você olhou à sua volta e se enxergou naquele ambiente. Ou será que a gente já vai para o trabalho, nossa, não vejo a hora de eu chegar em casa, porque eu tenho que arrumar minhas roupas, minha casa. Aí você chega em casa, você está arrumando as coisas, nossa, não vejo a hora de ir para tal lugar. Aí você vai para casa do encontro de família, no almoço, vamos embora logo que eu quero ir para casa resolver minhas coisas. E a gente nunca está inteiro onde a gente vai. E é por isso que é tão assustador o futuro, porque a gente não aprende a viver o agora. Por isso nos amedronta. Como é que eu vou conseguir enxergar a realidade como ela é, se eu não consigo nem viver o que está diante de mim nesse momento? Por isso, hoje, nós pedimos a Deus a graça de enxergar o tempo passar no tempo certo para nós. Tudo tem seu tempo. Um dia, você estava em casa, seu pai e sua mãe faziam as coisas para você. Outro dia você teve que sair de casa e começar a correr atrás da sua vida. Outro dia você criou sua própria família. No outro dia você está vendo os seus filhos irem criar a família deles. Tudo tem um tempo. E a gente precisa aprender a viver com qualidade e a deliciar-se
do que o tempo nos oferece. Ao invés de viver com medo, viver desejosos de aprender com os ensinamentos. Jesus, ele não diz assim, não tenhais problemas. Ele diz, não tenhais medo. Porque problema é a realidade nossa. Se você não quer ter problema, não sai nem de casa. Se bem que nem adianta, porque dentro de casa já começam os problemas. Você não adianta nem porque dentro de você mesmo já está cheio de problema para resolver. Então Jesus nos diz, olha, não tenhais medo, porque problema você vai ter. E é nessa hora que a gente descobre que a gente é mais forte do que imagina, porque não estamos sozinhos. Eu lembro quando eu fui transferido para aqui, para Itumbiara, eu morava no Rio de Janeiro antes, e eu era vigário numa paróquia onde tinha um pároco. Só para explicar para vocês, vigário, de forma genérica, é o padre que ajuda o pároco. Faço todos os sacramentos, etc., mas não tomo as decisões mais importantes da paróquia, nem fico à frente dessa parte. E aí eu estava lá, então tinha um problema, eu falava assim, ó, vai falar com o pároco. Ah, não sei o que fulano tá brigando. Ah, eu paro, isso aí não é comigo não. E aí quando eu fui transferido para cá, falaram assim, você vai para Itumbiara e você vai ser pároco lá. E você não vai ter vigário. Então não tem nem ninguém para falar assim, fala com o meu vigário, entendeu? E aí eu vim cheio de medo. Porque eu pensava assim, gente, como é que eu vou dar conta disso? E aí eu descobri uma das coisas mais bonitas que tem na igreja, que é, não estamos sozinhos. Quando eu cheguei aqui, embora eu estivesse morrendo de medo, eu percebi que eu podia contar com vocês. Das ideias, das viagens loucas que o padre arruma, subir nos prédios, nas coisas. E eu fui vendo que eu não estava sozinho. E isso me fez perceber que o monstro que eu tinha na minha cabeça não é tão grande como eu imaginava. É claro que eu sei que eu ainda tenho muita coisa para aprender, para amadurecer, para melhorar. Mas isso não me assusta mais, porque eu sei que eu não estou sozinho. E eu estou partilhando isso com vocês, porque isso também se aplica na vida de vocês. Não importa o futuro incerto que te assuste, você não está sozinho. E outro, quem está com você aí dentro, não nos decepciona. Ele nos diz, não tenhais medo, pois eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não importa o tamanho do problema, da luta ou do medo. Saiba que maior que qualquer uma dessas coisas é o Deus que nos sustenta. E no tempo certo, aprenderemos a degustar a vida, sem medo de vivê-la, sem reservas, sem a incerteza do futuro, porque o futuro a Deus pertence. A nós nos resta apenas hoje. E o hoje é um presente. Então aproveite ele. Coloque os pés no chão. Sinta a realidade à sua volta. Se talvez ao longo dessa semana sua cabeça estava voando onde seu corpo não estava, tome a consciência agora. Você está aqui, rezando, pensando na sua vida, pensando no que te dá medo e colocando tudo no seu devido lugar. Se sinta presente nesse momento. Respira fundo, relaxa seu coração, abre a sua mente e deixe Deus colocar dentro de você a paz que você tanto busca. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que está sempre comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo:
Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Comigo, porque tendes medo. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma, Senhor, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, renova a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar, de novo acalma. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, renova a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. É tão bom estar presente, né? Tem consciência dessa frase? É tão bom estar presente. Estar onde nosso corpo foi. Andar junto com o que somos. Para um pouquinho de preocupar-se com amanhã. Viva o agora, o hoje, esse momento. Peça a Deus a graça de sempre ser presente. Nas suas orações, tome consciência onde você está. Quem está ao seu lado, quem é a sua família, o que você tem vivido, quais alegrias você tem tido. Estar presente é uma das maiores graças possíveis, porque aí a gente consegue respirar a paz que vem de Deus. O que você busca não está no passado e não está no futuro, só está no agora. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.